Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre a representação da geologia em bloco-diagramas. Um bloco-diagrama é uma das melhores maneiras de representar a riqueza das informações geológicas em uma forma tridimensional compacta. Existem diversas maneiras de desenhar bloco-diagramas manualmente, que podem ser encontrados em livros como esse. Entretanto, a ideia dessa aula de hoje não é ensinar vocês a construir um bloco-diagrama, mas sim estimular o raciocínio tridimensional de vocês, usando para isso representações tridimensionais. Para isso eu vou usar o programa chamado Visible Geology. Nessa aula então farei a simulação de múltiplos eventos geológicos em uma área idealizada e mostrarei o resultado dessa evolução tanto em mapa como em 3 dimensões, considerando a exposição das rochas na topografia. Vocês se lembram que na última aula eu falei que muito do que vocês verão nessa disciplina se refere a como representar as feições geológicas, que são tridimensionais, em representações bidimensionais, considerando as diferentes formas de relevo. Afinal de contas, diferente de muitas profissões, o geólogo precisa desenvolver um raciocínio tridimensional apurado, pois, como eu disse, é bem possível que boa parte de vocês trabalhe com a geração de modelos geológicos tridimensionais, seja na indústria mineral ou de óleo e gás. Portanto, para a maioria dos geólogos, o desenvolvimento do raciocínio tridimensional é fundamental. Esses cenários que vamos criar hoje, eles são cenários inventados, mas que se aproximam muito da realidade. Podemos começar nossa construção imaginando uma bacia sedimentar de fundo oceânico se formando em um ambiente próximo a um arco de ilha. Um arco de ilha ocorre quando há o movimento de convergência de duas placas tectônicas oceânicas. No limite entre essas duas placas oceânicas, há a formação de uma cordilheira de montanhas, associada a essa cordilheira há uma série de vulcões alinhados, normalmente em forma de arco. Vocês verão nas aulas de petrologia ígnea que esses vulcões possuem magmatismo de natureza predominantemente básica a intermediária, e um dos exemplos mais didáticos é o caso do Japão. O arquipélago japonês é caracterizado por um grupo de ilhas formadas pela complexa colisão entre as placas do Pacífico, Eurasiática e Filipina. O arquipélago representa o arco vulcânico desse sistema. Nesse arquipélago, então, teremos a associação de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, e o Mar do Japão, entre o arco magmático e o continente, representa uma bacia sedimentar. Trata-se de um tipo especial de bacia, que é chamada de bacia do tipo back arc, ou seja, a bacia que se forma atrás do arco. A crosta oceânica abaixo da bacia é composta por basaltos, nas partes mais profundas por rochas ultramáficas. Imaginando então que estamos estudando uma bacia sedimentar do tipo back arc, depositada sobre as rochas da crosta oceânica em um sistema de arco de ilha, vamos imaginar um cubo próximo ao arco de ilha que represente um certo volume dessa bacia. Nessa situação, é de se esperar que a bacia sedimentar seja formada por sedimentos marinhos e também derrames e rochas vulcânicas provenientes de erupções dos vulcões localizados nas ilhas próximas. Podemos imaginar que na base dessa bacia sedimentar são depositados diretamente sobre as rochas da crosta oceânica sedimentos marinhos finos chamados turbiditos. Esses gradam para arenitos de origem vulcânica, por vezes intercalações de rochas vulcânicas como andesitos e dacitos, e ao imaginarmos um mar cada vez mais raso, conforme essa bacia vai sendo preenchida, podemos imaginar também a presença de carbonatos pela atividade de organismos marinhos. Se houver um aumento do nível do mar, haverá deposição de sedimentos finos sobre esses carbonatos, como por exemplo folheiro. Resumindo então nosso bloco-diagrama, ele terá da base para o topo rochas da crosta oceânica, sobrepostas por turbiditos, que são sobrepostos por arenitos, seguido por uma camada de andesito, logo acima uma camada de dacito, na sequência uma camada de calcário e por fim uma camada de folheiro. Como estamos muito próximos a um sistema magmático com grandes câmaras magmáticas que alimentam o sistema vulcânico do arco, é de se esperar que seja comum a presença de diques cortando esse empilhamento de rochas sedimentares e vulcânicas. Então vamos inserir no nosso modelo, nosso bloco-diagrama, um dique de diabaso. Então esse dique ele terá a direção N85W com mergulho de 75 graus para NE, ou seja, em notação clara ele teria uma altitude de 0,5/75. Se a tectônica convergente cessasse, essa bacia poderia ser sorguida e esses sedimentos seriam expostos à superfície. Com o sorgimento e exposição dos sedimentos, a ação da erosão iria formar um relevo topográfico.
Nesse mapa, podemos ver o resultado da exposição dessas rochas na superfície, considerando o relevo topográfico idealizado. Note que as camadas horizontais irão acompanhar as curvas de nível da topografia. Já o dique de diabásio, como ele não é vertical e nem horizontal, ou seja, ele mergulha com 75 graus para nordeste, devido ao efeito da topografia, seu desenho em planta apresenta forma curvilinear, mas não significa que está dobrado, como podemos ver olhando as rochas em 3 dimensões. Importante notar que diferentes topografias darão diferentes desenhos ao dique de diabásio. Já as camadas, por serem horizontais, estarão sempre paralelas às curvas de nível. Como vocês viram na aula anterior, considerando que o dique de diabásio possui a mesma espessura, se pegarmos a base ou o topo do dique e adicionarmos horizontais e camada, conseguiríamos facilmente, através de cálculos geométricos, definir qual o mergulho e a orientação do dique de diabásio. Exatamente por não ser vertical, o topo dessa camada, desse dique, irá cruzar as curvas de nível em diferentes cotas no mapa. Agora vamos imaginar que no processo de soerguimento dessa bacia, devido à ação de falhas próximas ao bloco diagrama, as camadas sofram desnivelamento ou solapamento, de forma que as camadas que eram horizontais fiquem agora todas inclinadas. Isso realmente pode acontecer e é até bem comum, pois falhas geológicas podem causar o abatimento e inclinação de blocos durante a evolução tectônica de uma área. Por enquanto, vamos deixar as falhas de fora do nosso bloco diagrama. Vamos imaginar que por algum processo de falhamento durante o soerguimento dessa bacia, as camadas foram inclinadas em 15 graus e passaram, portanto, a mergulhar para nordeste no rumo 0,5 com 15 graus. Ou seja, se medirmos a atitude das camadas de sedimentos, elas agora terão atitude N75W/15NE. Vamos olhar o que ocorre com as unidades em mapa. Note que o contato das camadas que antes eram horizontais e paralelas às curvas de nível passa agora a cruzar diferentes cotas. Podemos visualizar melhor essa feição se olharmos o bloco diagrama em 3 dimensões. Notem que as camadas passam a cruzar os limites das curvas de nível e não se restringem a uma única cota como acontecia anteriormente. Uma coisa interessante aqui é observar o que acontece com o dique de diabásio. Note que antes, em planta, ele apresentava uma forma curvilinear no mapa, agora, entretanto, ele apresenta uma forma retilínea. Por que isso aconteceu? Acontece que o dique mergulhava com 75 graus para NE e as camadas se inclinaram 15 graus para o mesmo rumo. Isso significa que adicionou-se 15 graus ao mergulho do dique, que já era de 75 graus, ele passou a ficar vertical. Uma camada vertical sempre terá o traçado retilíneo em mapa, independente da topografia. É só imaginarmos que nesse caso as horizontais e camadas estarão sempre sobrepostas umas às outras na vertical. Continuando então com a evolução da nossa bacia, vamos imaginar agora que os movimentos de convergência continuaram e que, devido às forças tectônicas, o arco de ilha foi empurrado contra o continente até se chocarem. O que esperar dos sedimentos que estão na bacia entre o arco de ilha e a crosta continental quando isso ocorre? Bom, é de se esperar que os sedimentos, bem como a crosta oceânica abaixo deles, sejam esmagados entre essas duas grandes massas de rocha, e esse processo irá dobrar as rochas e causar metamorfismo das mesmas. Vamos inserir então em nosso modelo um esforço compressivo que vai dobrar e metamorfizar essas rochas. Como ele atua em um bloco tridimensional, esse esforço compressivo terá uma orientação, ou seja, uma direção principal que chamaremos de σ1. Tomando como referência o norte da figura, vamos imaginar que o eixo de maior esforço compressivo sobre essas rochas
seja um eixo horizontal na direção NESW, mais precisamente N45E. Considerando o arranjo das camadas antes do evento do dobramento, teremos a seguinte configuração em 3 dimensões. Note que as dobras terão um eixo com mergulho para noroeste, ou seja, a linha de charneira dessas dobras estará inclinada para noroeste. Isso porque as camadas, quando foram dobradas, já estavam inclinadas. Então vamos olhar agora como fica o desenho das camadas em diferentes relevos topográficos. Considerando que essas rochas foram soerguidas e expostas à ação da erosão na superfície, o desenho das unidades em mapa irá depender fortemente da topografia e da orientação do eixo das dobras. Em um relevo que acompanha a orientação do eixo das dobras, é possível que as camadas apareçam paralelas no mapa, como esse exemplo aqui, o que pode induzir a falsa impressão de que as camadas são subhorizontais. Mas, se observarmos bem, notamos que, mesmo que de forma sutil, as camadas cruzam as curvas de nível da topografia e a repetição das camadas de um lado e de outro da encosta revelam que essas camadas estão, na verdade, dobradas. E isso nós podemos ver agora em 3 dimensões, girando o nosso modelo, para que vocês vejam que a erosão atuou paralela à linha de charneira das dobras, uma situação que, na verdade, é bem comum. Em nosso exemplo, a linha de charneira das dobras mergulha para noroeste devido à inclinação das camadas. Portanto, mesmo em relevo paralelo à orientação da linha de charneira, é de se esperar que as camadas desenhem o contorno da charneira em planta, ou seja, o contorno da charneira vai aparecer nos mapas geológicos. O calor e a pressão também irá transformar as rochas ígneas e sedimentares em rochas metamórficas. Com o metamorfismo, turbiditos e folheiros são transformados em filitos, xistos ou gneiss, arenitos em quartzitos, calcários em mármores, e rochas ígneas básicas intermediárias em xistos verdes, anfibolitos e granulitos. Exatamente qual tipo de rocha metamórfica, por exemplo, se folheiros serão transformados em filitos, xistos ou gneiss, depende da temperatura e da pressão a qual essas rochas foram submetidas. Se imaginarmos que nos estágios iniciais dessa colisão, nosso bloco diagrama estava em porções mais rasas dessa crosta que estava colidindo, é de se imaginar que as condições de pressão e temperatura serão mais baixas, e portanto as rochas seriam representadas por tipos de mais baixo grau, como por exemplo alguns tipos de xistos, filitos, metacalcários, metalenitos, xisto-verdes, etc. Em estágios mais avançados dessa colisão, e imaginando que nosso bloco diagrama agora representa porções mais profundas dessa crosta, teremos rochas de mais alto grau, como por exemplo gneisses, granulitos, mármores, migmatitos, etc. Para o nosso exemplo, nós vamos imaginar que estamos em uma crosta intermediária profunda, mais ou menos 25 km de profundidade. Nosso pequeno bloco diagrama representa então uma parte dessa bacia que durante a colisão entre o arco de ilha e o continente foi colocada a uma profundidade de mais ou menos 30 km. E o que acontece nesse cenário é que rochas ígneas máficas, basaltos, andesites, são transformados em anfibolitos, rochas sedimentares finas, por exemplo, turbiditos, folheiros, são transformados em xistos, com granadas, taurolito, etc., e arenitos e calcários são transformados em quartzito e mármore, respectivamente. A essa profundidade também já é possível que os sedimentos finos, argilitos com maior quantidade de água na estrutura dos minerais, comecem a sofrer fusão parcial, formando rochas que são chamadas de migmatitos. Essas rochas são rochas híbridas, pois contêm uma parte magmática e uma parte metamórfica. Assim, depois desse processo de colisão, a bacia sedimentar com dique de diabásio foi transformada em uma sequência de rochas dobradas e metamorfizadas de origem vulcano-sedimentar. Uma colisão entre um arco magmático e um continente pode ser observado bem próximo a Goiânia. Vocês já ouviram falar bastante do arco magmático de Goiás. Ele é um exemplo de colisão entre um arco de ilha e uma crosta continental. As evidências desse arco são dadas pela grande quantidade de corpos ígneos intrusivos deformados, com assinaturas geoquímicas típicas de arco de ilha, associado a rochas vulcano-sedimentares que são interpretadas como preenchimento de uma bacia sedimentar formada às margens desse arco de ilha.
Embora não haja ainda dados suficientes para precisar qual era exatamente o tipo de bacia, observa-se a presença de mármores, xistos, filitos, anfibolitos intercalados, formando um cenário que se aproxima muito do contexto que nós estamos idealizando. Bom, lembrando então do ciclo das rochas, em um evento de colisão, há a formação de uma cadeia de montanhas. Ao longo da evolução desse processo de colisão, essa cadeia de montanhas sofrerá então continuamente os efeitos da erosão, que irá atuar sobre as rochas dessa cadeia, e conforme o material do topo da montanha é retirado pela erosão, o processo de sorgimento expõe rochas que estavam em porções cada vez mais profundas dessa crosta. Como durante um processo de colisão a crosta continental sofre um espessamento, ou seja, ela aumenta de espessura, podendo chegar até 2 vezes a espessura normal, mais ou menos 70 a 80 km de espessura, cessados os movimentos compressivos que força esse espessamento, e devido ao processo de isostasia, essa cadeia de montanha será erodida para que a crosta volte à espessura normal, de uma crosta continental, que é de cerca de 35 a 40 km de espessura. A consequência disso é que a erosão irá expor as suas raízes, ou seja, aquelas rochas que estavam em porções profundas da crosta durante o processo de colisão. O processo de erosão na ausência de esforços tectônicos vai reduzir drasticamente a amplitude topográfica e o resultado será o que vemos hoje ao longo de toda a faixa Brasília. Apenas evidências geológicas do que um dia foi uma cordilheira de montanhas que deve ter sido tão alta quanto os Alpes, por exemplo, mas que hoje tem altitudes máximas de mais ou menos 1.500 metros. Se por algum motivo, sobre essas rochas da faixa Brasília passarem a atuar esforços tectônicos divergentes, por conta, por exemplo, de mudanças nas correntes de convecção do manto, o que ocorreria é a formação de um sistema de falhas normais e a consequência disso seria o abatimento de blocos. O resultado desse processo é o oposto do espessamento que vimos há pouco, ou seja, agora a crosta continental passaria a sofrer um adelgaçamento. E a consequência mais comum desse tipo de adelgaçamento é que sedimentos erodidos das partes mais altas passariam a se acumular em locais onde a topografia está abaixo do nível de erosão, abaixo do nível de base da região. E isso irá formar então uma nova bacia sedimentar, em que sedimentos serão depositados sobre rochas dobradas e metamorfizadas, que outrora eram uma bacia sedimentar em um sistema backyard. Olhando novamente para o nosso bloco de diagrama, como estamos falando de bacia sedimentar, as camadas de sedimento serão depositadas horizontalmente sobre as rochas dobradas da antiga bacia backyard, que agora passa a ser o embasamento cristalino da nova bacia. A linha que marca o contato entre os novos sedimentos e as rochas metamórficas da antiga bacia representará uma discordância. Essa discordância ela será tanto erosiva quanto angular. Erosiva porque houve a exposição das rochas do embasamento à superfície, e angular porque as camadas da nova bacia possuem inclinação diferente das rochas metamórficas do embasamento. Imaginando que essa nova bacia seja exposta à superfície, que novamente os efeitos da erosão venham moldar um relevo, a configuração dessas rochas em mapa será essa, considerando um relevo topográfico aleatório. Obviamente, as rochas sedimentares depositadas sobre o embasamento serão paralelas às curvas de nível, como nós já vimos antes. Já as rochas do embasamento aparecem num arranjo mais complexo. O dique de diabase, agora anfibolito, aparece na porção oeste do mapa, e as rochas metamórficas do embasamento irão apresentar-se como camadas dobradas, que nessa configuração topográfica desenha charneiras de dobras em mapa. Podemos ter uma visão melhor dessa configuração ao girar o bloco diagrama. Bom, imagine agora que o sistema de falhas normais responsável pelo adelgaçamento da crosta continua a evoluir, e uma das consequências comuns nessa situação é o solapamento de blocos e consequente inclinação das camadas pela ação dessas falhas. Vamos então incluir no nosso modelo uma situação como essa. Vamos inclinar as camadas agora em 20 graus para nordeste
mais especificamente para o rumo 45 graus. Bom, se estamos inclinando as camadas em 20 graus no rumo 45, essa seria então a notação Clark, 45/20, as camadas terão então direção N45W com mergulho de 20 graus para NE. Vamos ver o que acontece em mapa usando o relevo que já usamos anteriormente. A primeira coisa que observamos em mapa é que o contato entre o embasamento e os sedimentos da nova bacia, que é um plano em 3 dimensões, aparece como uma linha irregular na topografia e que cruza diferentes curvas de nível. Apesar de ser um plano reto, por estar inclinado, seu desenho em mapa depende da topografia do terreno. Na verdade, podemos fazer o oposto, tendo a orientação da camada e um ponto de afloramento. Usando horizontais de camada, poderíamos fazer o oposto, que é prever onde o contato da camada irá passar nessa topografia. O mesmo acontece com os contatos entre as camadas de sedimentos, que antes eram paralelas às curvas de nível, agora passam a cruzar as curvas de nível. O desenho das rochas do embasamento também se modificará com a inclinação das camadas. Vamos ver em 3 dimensões como fica a configuração do registro geológico desses processos. Se esse sistema de falhas continuar evoluindo, eventualmente alguma falha poderá atingir o volume do bloco diagrama, então nós vamos agora adicionar ao modelo uma falha normal com atitude N45W/60SW, ou seja, uma falha que mergulha para sudoeste com inclinação de 60 graus, ou 235/60 em notação Clark. Veja o que acontece com as unidades em mapa. Note que há então o deslocamento das camadas e o bloco abatido passa a ter uma área de afloramento maior em relação ao bloco soerguido. Vamos olhar em 3 dimensões para que vocês consigam visualizar o plano de falha. Note que a falha irá atingir também as rochas do embasamento, o que causará o deslocamento do dique de anfibolita e das camadas dobradas. Vamos imaginar agora, em um último cenário, que essas rochas são novamente expostas à superfície e parcialmente erodidas, e que muito tempo depois, novos movimentos tectônicos divergentes causam a subsidência de toda a área onde o bloco diagrama está contido e que novos sedimentos se depositam sobre as rochas sedimentares da bacia anterior. Como dito antes, esses sedimentos serão depositados em estratos horizontais e novamente teremos uma discordância angular e erosiva. E agora, as rochas sedimentares da bacia anterior, juntamente com as rochas metamórficas, passam a compor o embasamento dessa nova bacia. Se toda essa sequência for exposta e erodida, a erosão irá formar um relevo que poderá expor partes desse registro geológico e o que irá aparecer em mapa terá a seguinte configuração. Note que temos apenas parte do registro geológico de cada evento registrado, mas com um trabalho minucioso o geólogo conseguiria desvendar todos esses eventos e colocá-los numa sequência lógica. Temos então nesse bloco diagrama final uma longa história evolutiva de uma região em que processos geológicos foram ocorrendo e ficaram parcialmente registrados. Parcialmente por quê? Porque quando olhamos, por exemplo, a sequência sedimentar da bacia anterior, ela foi parcialmente erodida. Portanto, apenas parte das rochas dessa bacia anterior ficaram preservadas no registro. Então, nós nunca vamos saber, olhando essa configuração final, quais eram as rochas que estavam depositadas sobre o que ficou preservado. Bom, o grande desafio do geólogo é, ao cartografar uma área dessa, levantar todas essas informações, colocá-las numa sequência lógica e explicar a evolução geológica da área.
Como último exercício, vamos imaginar que toda essa área ela sofreu um grande sorgimento, que esse sorgimento ele foi muito rápido e que formou um relevo extremamente escavado, produto da ação de um rio e de seus afluentes. Vejam o resultado em bloco diagrama. Essa configuração deve ser familiar a muitos de vocês. Vocês já devem ter visto algo parecido com isso em fotos. Na verdade, o que eu fiz ao longo desse exemplo foi construir uma evolução geológica parecida com o que se observa no Grand Canyon, embora muito mais simples, é claro. Note nessa foto ao lado, a configuração é mais ou menos parecida, embora, claro, mais complexa. No Grand Canyon existe um embasamento cristalino dado por rochas metamórficas e ígneas com cerca de 1,8 milhões de anos, chamado de Grupo Vishnu. Essas rochas dobradas foram sobrepostas por sedimentos do supergrupo Grand Canyon, de idade neoproterozoica, de mais de 600 milhões de anos, que também sofreram metamorfismo de baixo grau e que foram sobrepostas então por um evento de sedimentação mais recente que começa no Cambriano e vai até o Permiano. Poderíamos adicionar ao nosso modelo o metamorfismo da bacia neoproterozoica, poderíamos também adicionar uma série de eventos de sedimentação, exposição e erosão que dariam discordâncias erosivas, mas não angulares, nesse último período de sedimentação, como realmente ocorre no Grand Canyon. Mas aqui era só um exemplo para que vocês consigam ver o quão complexo pode ser um registro geológico onde múltiplos eventos se somaram. A ideia era que vocês exercitassem um raciocínio tridimensional em uma lógica de processos geológicos. O que nós vamos fazer agora é fazer alguns exercícios para treinar esse raciocínio tridimensional e nos encontramos logo mais na sessão de dúvidas.